7, nós estamos falando sobre a série vermelha no módulo de hematologia. Chegou a vez de nós falarmos um pouco sobre as anemias normocíticas e normocrômicas. Esse grupo de anemias, nós vamos de novo abordar as características laboratoriais, vamos focar no diagnóstico diferencial, saber quais são as principais anemias que compõem esse grupo e falar também sobre os aspectos laboratoriais dessas doenças. As anemias normocíticas e normocrômicas, elas talvez sejam um grupo mais heterogêneo de anemias e o grupo que a gente vai ter que pesquisar mais sobre para poder descobrir que caminho seguir para chegar a um diagnóstico. A morfologia é extremamente variável, então não existe um padrão de alteração morfológica que possa ser seguido. A gente vai encontrar essas anemias, não vamos encontrar alterações importantes de forma, somente uma anemia do tipo normocítico e normocrômico, ou seja, as hemácias são de tamanho normal e tem o conteúdo de hemoglobina também normal. A contagem de reticulócitos vai ser um teste bastante importante, bastante interessante, para compor o algoritmo diagnóstico, porque com o reticulócito a gente vai ter ideia se existe resposta medular ou se não existe resposta medular. Na vigência de uma anemia, como a gente já comentou, o que se espera é que haja um aumento da produção de reticulócitos. Então ele vai balizar aí o nosso raciocínio para prosseguir no protocolo. A dosagem de bilirrubina vai ser bem importante, em especial a bilirrubina indireta, porque as anemias hemolíticas fazem parte desse grupo das normocíticas e normocrômicas. Então, a maior parte das anemias hemolíticas vai ter uma apresentação inicial de anemia normocítica e normocrômica. Então, se houver bilirrubina indireta aumentada, aumentando a bilirrubina total consequentemente, você vai ter uma indicação de que a anemia pode se tratar de uma anemia hemolítica na fase normocítica e normocrômica. Além da pesquisa de bilirrubinas, a pesquisa de urobilinogênio na urina também é bem interessante, porque quando existe um aumento muito intenso da bilirrubina circulante, você também tem um aumento da excreção desse metabólito sob a forma de urobilinogênio urinário. Então, essa pesquisa combinada ou casada é interessante para a gente estabelecer a presença de hemólise. E a avaliação da função renal é uma investigação, podemos dizer, paralela, que faz muito sentido nas anemias normocíticas e normocrômicas. A saúde renal pode ser avaliada por testes simples laboratoriais, como a ureia, a creatinina, a depuração de creatinina, a cistatina 6. Existem vários testes laboratoriais que são corriqueiros e que podem ajudar bastante nesse momento. E por que a gente vai avaliar a função renal? A gente sabe que o principal hormônio estimulador da eritropoiese, a eritropoietina, ela é produzida principalmente nos rins. Então, quando há uma lesão renal importante, é possível que essa produção de eritropoietina seja afetada por essa lesão. Então, se não há eritropoietina, não há estímulo à produção eritropoética, e aí você tem como resultado uma população diminuída de hemácias, porém de hemácias que são produzidas com características normais, hemácias normocíticas e normocrômicas, com tamanho normal, com o conteúdo normal de hemoglobina, porém produzidas em menor quantidade. É uma característica da deficiência de eritropoietina, é essa anemia do tipo normocítico e normocrômico. A gente entende, né, como comum no laboratório, que o paciente renal crônico, aquele paciente grave que é submetido à hemodiálise, ele apresente uma anemia do tipo normocítica e normocrômica justamente pela falta ou pela diminuição da eritropoietina. Então, avaliar a função renal é uma linha de investigação interessante quando a gente tem aí uma anemia do tipo normocítica e normocrômica. Aqui a gente tem nesse esquema aqui ao lado, né, aqui o rim produzindo eritropoietina, e esse rim também é o órgão responsável pela sensibilidade à pressão parcial de oxigênio. Existem células que são muito sensíveis à pressão parcial de oxigênio. Então, quando essa produção está diminuída, ou seja, a PO2 está diminuída, a gente vai ter, então, um aumento da produção de eritropoietina. Essa eritropoietina vai até a medula óssea, estimula a produção
da série vermelha, de produção de mais hemácias. Essas hemácias caindo em circulação, elas aumentam a PO2, pois são capazes de transportar uma quantidade maior de oxigênio, melhorando assim a pressão parcial de oxigênio na circulação, e essa pressão se elevando, voltando para próximo do normal, diminui então o estímulo, e esse é o feedback, né, que o rim precisa para diminuir então a produção de eritropoetina. Então, a eritropoetina ela é regulada principalmente diretamente pela pressão parcial de oxigênio. Você tem pressão parcial normal, a eritropoetina está produzida na condição normal apenas para repor a perda. Se existe uma diminuição na pressão parcial, o rim entende que a PO2 diminuiu e é preciso produzir mais hemácia para compensar. Então, ele aumenta a produção de eritropoetina e o ciclo se fecha. Então, essa é a explicação fisiológica para a pesquisa, né, ou a avaliação da função renal diante das anemias normocíticas e normocrônicas. Laboratorialmente, como é que a gente segue o protocolo? A gente avalia a função medular através da contagem de reticulócitos, do mesmo raciocínio que a gente usou lá nas anemias macrocíticas. Reticulócitos, quando você tem uma anemia instalada, a expectativa é que a medula produza mais células para compensar essa anemia. Então, a gente faz a contagem de reticulócitos. Se esse reticulócito estiver aumentado, significa que a medula é capaz de responder, pode responder a esse estímulo de hipóxia, e a gente vai pensar, então, no caso de uma anemia normocítica normocrônica, ou numa anemia hemolítica, e aí a gente vai voltar lá àquela possibilidade da anemia macrocítica. Né? Por que a anemia hemolítica pode ser macrocítica? Macrocítica se ela tiver uma quantidade de reticulócito aumentado. Então, se ela tem muito reticulócito, o reticulócito sendo maior do que a hemácia, ela pode ter uma fase macrocítica. Mas, na maioria dos casos, a apresentação das anemias hemolíticas é como uma anemia normocítica e normocrônica. E aí está a explicação. O reticulócito está aumentado, mas esse aumento não é grande o suficiente para aumentar o volume globular médio. Você tem reticulócito circulando, houve resposta medular, mas o volume continua normal. O VGM, o volume médio, continua normal. Uma outra possibilidade nesses casos é uma hemorragia, e hemorragia aguda, uma perda abrupta, aguda de sangue, pode também explicar uma menor quantidade de hemácias circulando, porém hemácias de tamanho normal, com conteúdo normal de hemoglobina. Então, a anemia normocrônica e normocítica pode ser explicada quando existe uma resposta reticulocitária, como ou uma hemorragia aguda ou como uma anemia hemolítica. Quando a gente tem reticulócito normal, isso significa o quê? Que não houve resposta medular. A medula continuou produzindo o que ela produzia de maneira corriqueira. E que a gente vai pensar em quê? Se você tem uma anemia normocítica e normocrônica e não há resposta reticulocitária, ou seja, a medula não consegue responder a esse estímulo de hipóxia, então a gente vai pensar em quê? Em uma anemia aplástica, ou seja, uma diminuição da quantidade do tecido medular, tem uma aplasia de medula ou uma hipoplasia de medula, a infiltração medular, que é quando você tem a diminuição do tecido hematopoético por conta da invasão da medula por um tecido neoplásico, que pode ser hematológico ou não. Pode ser uma neoplasia externa à medula óssea que invada esse tecido, ou pode ser uma neoplasia hematológica. Uma leucemia, por exemplo, um clone maligno vai crescer e vai ocupar os lugares do tecido normal hematopoético, diminuindo assim a produção de células normais. Ou a gente pode pensar também numa diminuição de eritropoetina, algum tumor renal, uma lesão renal, uma própria insuficiência renal, causando a diminuição da produção de eritropoetina. Então, esse é o raciocínio diagnóstico que a gente tem que seguir, fisiopatológico, para poder chegar a uma conclusão ou chegar a um diagnóstico final nas anemias normocíticas e normocrônicas. Entre as anemias normocíticas e normocrônicas, a gente tem as anemias hemolíticas, que compõem um grupo muito especial e muito particular de anemias e bastante comuns, a gente pode afirmar. O que caracteriza uma anemia hemolítica? Ou seja, o que é uma anemia hemolítica? Uma anemia hemolítica é quando existe uma destruição acelerada de hemácias, e essa destruição não é compensada pela medula óssea. Então,
a gente destrói hemácias todo dia e a gente produz essa mesma quantidade. Então a medula consegue compensar a nossa perda diária. Todo dia nós perdemos hemácias porque estão velhas e produzimos a mesma quantidade. Então a gente fica onde está. Nem aumenta e nem diminui a massa eritrocitária porque a gente produz a mesma quantidade que perde. Então, quando você tem um aumento nessa destruição, um aumento nessa hemólise, se você consegue compensar, você vai ter as características hemolíticas sem anemia. Entretanto, se você aumenta a destruição, mas não consegue compensar, você vai ter, então, um déficit no final. Você vai destruir mais do que você consegue produzir, então você acaba tendo um déficit no final do balanço aí. Então, as anemias hemolíticas são caracterizadas por um descompasso. Você destrói mais do que produz. As anemias hemolíticas, elas vão se apresentar de forma muito variável. Você pode ter uma anemia muito intensa, muito grave, ou uma anemia mais suave. Isso vai depender da forma com que essa anemia hemolítica se apresenta. Você tem situações em que a anemia hemolítica é uma anemia com crises hemolíticas episódicas, ou seja, você vai ter a destruição de hemácias em determinados momentos, ou seja, num curto espaço de tempo você destrói uma grande quantidade de células. Em outros casos, em outros tipos de anemia hemolítica, você vai ter uma destruição que é crônica, porém não é abrupta, não é intensa. Você vai acontecendo uma destruição de hemácias gradativa ao longo do tempo. E por conta disso, por conta dessas diferenças, crises hemolíticas ou uma hemólise mais crônica ao longo do tempo, a gente tem pacientes que são assintomáticos, são pacientes com anemia hemolítica ou com crises hemolíticas, ou com quadro hemolítico, melhor dizendo, que são assintomáticos, e outros pacientes que vão apresentar um quadro hemolítico com anemia hemolítica mais grave, mais marcada, com a hemoglobina bastante baixa e com repercussões patológicas importantes. Então, você tem paciente assintomático e paciente muito descompensado, por conta dessa variabilidade das formas de hemólise. A hemólise pode acontecer de duas formas. A hemólise que a gente vai chamar de intravascular. E o que é hemólise intravascular? A hemólise que vai acontecer dentro dos vasos sanguíneos. Essa é uma hemólise mais grave, mais crítica, e a gente vai tentar explicar aqui por quê. Lá na circulação estão aqui as hemácias, né? E essas hemácias estão cheias de hemoglobina. Quando existe o rompimento dessas células, essa hemoglobina fica livre no plasma. E essa hemoglobina, ela rapidamente se solubiliza porque ela é muito solúvel em água e o plasma, a gente sabe, é composto por uma enorme parcela de água. Então, essa hemoglobina livre, ela é muito tóxica. Por quê? Porque ela vai atrapalhar e vai alguns processos metabólicos e ela vai ter dificuldade em ser metabolizada solúvel no plasma. Então, a gente tem uma proteína que circula chamada de aptoglobina, que é capaz de se complexar com a hemoglobina. Então, essa aptoglobina que circula no plasma normalmente, ela vai se complexar com a hemoglobina, formando esse complexo aptoglobina, hemoglobina. E o interessante é que esse complexo aqui, ele é capaz de ser fagocitado pelo macrófago. E aí, o macrófago fagocitando esse complexo, a hemoglobina é metabolizada dentro da célula e a parte proteica é reaproveitada, o grupamento M é transformado em bilirrubina e o ferro também é reaproveitado. Entretanto, se essa hemoglobina ficar livre no plasma e não se complexar com a aptoglobina, ela vai ser excretada pelo rim. E quando isso acontece, três situações podem acontecer. Você pode ter a diminuição de hemoglobina, porque ela vai ser jogada fora. Você tem a hemoglobinúria, que é o aparecimento da hemoglobina na urina. E você tem a hemosiderinúria, que é a perda de ferro pela urina. Se a hemoglobina está saindo pela urina, essa hemoglobina contendo ferro, eu estou jogando o ferro fora. E não há mecanismo ativo de eliminação de ferro. Então, a gente precisa de mecanismos de controle da manutenção do ferro dentro do organismo. Então, quando a gente sangra ou a gente excreta o ferro através do tubo digestivo, ou sangra através do tubo digestivo, ou excreta ou sangra através do trato geniturinário, a gente está jogando ferro fora. Isso é ruim para o nosso organismo, porque a gente precisa armazenar esse ferro. Então, quando você tem essa situação,
é mais grave por quê? Porque além de você jogar o ferro fora, você está lesando o néfron. Esse grupamento M passando pelo néfron, o ferro passando pelo néfron, ele é capaz de lesar a médio e longo prazo esse néfron. Então, se essa hemólise for crônica, a médio e longo prazo você tem a lesão definitiva desse néfron e a probabilidade muito elevada de que esse paciente desenvolva uma insuficiência renal crônica por conta dessa lesão contínua ao longo do tempo. Só para exemplificar, os pacientes com anemia falciforme que apresentam essa hemólise intravascular de maneira bastante intensa, as hemácias linfócitas se rompem em circulação, então esses pacientes acabam excretando hemoglobina pelo rim de forma crônica. Então, ao longo do tempo, esses pacientes todos vão invariavelmente evoluir para uma insuficiência renal por conta dessa lesão continuada dos néfrons pela excreção de hemoglobina livre. A outra forma de hemólise seria que a gente vai chamar de hemólise extravascular, está do lado de cá, do lado direito aqui. A hemólise extravascular é a hemólise controlada, vamos dizer assim. É quando a hemácia mais velha é fagocitada pelo macrófago. Geralmente no baço, essa hemácia então é digerida dentro da célula e o ferro é reaproveitado, a parte proteica é metabolizada em aminoácidos e eles são reaproveitados, e o grupamento M ele é metabolizado em bilirrubina, que vai ao fígado e é excretado para o intestino, reabsorvido sob a forma de urobilinogênio, e na urina a gente elimina então o urobilinogênio. Quando a gente tem uma hemólise muito intensa, uma fagocitose muito intensa, é possível que você ultrapasse a capacidade, o limiar de depuração desses órgãos, fígado e rim, e você tem então um aumento das bilirrubinas, aumento do urobilinogênio, aumento da eliminação de hemoglobina pela urina, através da hemoglobinúria ou a hemosiderinúria. Né? Então, você tem deve haver um controle sobre essa hemólise, mesmo a hemólise intracelular ou extravascular, né? Ela deve ser controlada. O nosso organismo não dá conta de destruir uma quantidade muito grande de células. Existe um limite, um limiar que precisa ser obedecido, né, pelos sistemas fisiológicos para que tudo possa acontecer corretamente. Senão, a gente vai ter essas situações. Então, quando você tem uma hemólise extravascular, que é essa hemólise dentro do macrófago, é uma hemólise mais tranquila, porque você consegue reaproveitar ferro e aminoácidos e consegue metabolizar corretamente o grupamento M sem dano ao rim. Ao contrário da situação em que você tem hemólise intravascular, essa hemoglobina livre passando pelo rim pode lesar definitivamente o néfron. Laboratorialmente, as anemias hemolíticas têm um quadro bem característico, né? Existe uma reticulocitose, por quê? Como a hemácia é destruída depois, né, geralmente em circulação, a medula não tem nenhum problema, então ela é capaz de responder. Então, o que acontece é exatamente isso. Você tem a diminuição da quantidade de hemoglobina circulante por causa da hemólise e você tem a resposta medular aumentando a produção que vai aparecer para a gente na forma de reticulocitose, um aumento do número de reticulócitos circulantes. Isso é causado por uma hiperplasia eritroide. A quantidade de tecido hematopoético na medula óssea aumenta. Pode aumentar a fragilidade osmótica. O que é fragilidade osmótica? Essas células hemolizadas que sofrem esse processo de hemólise, um desses processos é o macrófago tentando fagocitar essa célula que está sensibilizada por alguma proteína ou uma alteração de membrana ali. O macrófago tenta fagocitar e ele não consegue fagocitar toda a célula e ele tira apenas um pedaço da membrana. E essa célula que consegue escapar do macrófago se transforma nessa célula aqui, que é o esferócito, essa célula pequenininha, que perdeu um pedaço da membrana, não perde um conteúdo de hemoglobina e se transforma nessa esfera aqui, lotada de hemoglobina, que é o esferócito. Esse esferócito, ele é menos resistente a variações osmóticas, daí a gente falar que tem fragilidade osmótica aumentada. Como ele é uma célula onde a concentração de hemoglobina é muito elevada, qualquer quantidade de água que penetre na célula, ela se rompe,
essa célula se rompe e você tem mais hemólise. Quando existem as crises hemolíticas nos pacientes com anemia hemolítica, essas crises geralmente são causadas pelo rompimento dos esferócitos. Os eritrócitos não vão apresentar alterações morfológicas importantes, a não ser a presença dos esferócitos e a presença de reticulócitos, né? Esses reticulócitos em circulação vão aparecer para a gente na coloração normal como células maiores, um pouco maiores de tamanho e com aspecto mais policromático, mais azulado, por conta do conteúdo de RNA dos reticulócitos. Além dessas características que a gente colocou, a gente tem ainda a icterícia. Tá aí um bebê, né, bem ictérico, bem amarelinho. A gente não deve fazer confusão entre a icterícia fisiológica, que acontece após o nascimento, com a icterícia patológica, que pode acontecer por conta de uma anemia hemolítica, inclusive na época, no período neonatal, né, por conta de incompatibilidade RH e uma série de outras circunstâncias que podem causar hemólise neonatal. Então, além daquelas características laboratoriais que a gente citou, você tem a palidez das mucosas, que aparece por causa da anemia, úlceras de perna, no caso de anemias crônicas, como anemia falciforme, pode causar úlcera de perna, esplenomegalia, o baço acaba aumentando. Se esse ritmo hemolítico for muito aumentado, muito elevado, o tamanho do órgão aumenta, para que, por conta da hiperatividade, vai ter muito macrófago lá fazendo fagocitose de hemácia, então esse tecido esplênico acaba aumentando para poder dar conta de todo esse trabalho. A icterícia, que é o aumento da bilirrubina, resultado do metabolismo de toda essa hemoglobina liberada, e é possível que existam cálculos de bilirrubina. Essa quantidade grande de bilirrubina produzida pode formar cálculos na vesícula, e esse paciente acaba sofrendo dessa intercorrência também. Certo, pessoal? A gente fica por aqui e a gente volta na próxima aula. Espero vocês lá.